Bem-vindo ao canal André Gestão de Contratos. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Gostou do conteúdo? Contribua. Link na descrição. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Revisão, junho 2020. Capítulo 3. Dos contratos. Seção I. Disposições preliminares. Artigo 54. Os contratos administrativos de que trata esta lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Parágrafo 1. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam. Parágrafo 2. Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. Artigo 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam 1. O objeto e seus elementos característicos. 2. O regime de execução ou a forma de fornecimento. 3. O preço e as condições de pagamento, os critérios, data base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. 4. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso. 5. O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica. 6. As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas. 7. Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas. 8. Os casos de rescisão. 9. O reconhecimento dos direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 desta lei. 10. As condições de importação. A data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso. 11. A vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor. 12. A legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos. 13. A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Parágrafo 2. Nos contratos celebrados pela administração pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no parágrafo 6 do artigo 32 desta lei. Parágrafo 3. No ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos. Artigo 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde o que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. Parágrafo 1. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 2. Seguro garantia. 3. Fiança bancária. Parágrafo 2. A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá 5% do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado previsto no parágrafo 3 deste artigo. Parágrafo 3. Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite de garantia previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado para até 10% do valor do contrato.
Parágrafo 4. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. Parágrafo 5. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela administração, dos quais o contratado ficará depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor desses bens. Artigo 57. A duração dos contratos regidos por esta lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 1. Aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no plano plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório. 2. A prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 meses. 4. Ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 meses após o início da vigência do contrato. 5. As hipóteses previstas nos incisos 9, 19, 28 e 31 do artigo 24, cujos contratos poderão ter vigência por até 120 meses, caso haja interesse da administração. Parágrafo 1. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 1. Alteração do projeto ou especificações, pela administração. 2. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato. 3. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da administração. 4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta lei. 5. Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela administração em documento contemporâneo à sua ocorrência. 6. Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. Parágrafo 2. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. Parágrafo 3. É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. Parágrafo 4. Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso 2 do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até 12 meses. Artigo 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta lei confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa de 1. Modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. 2. Rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso 1 do artigo 79 desta lei. 3. Fiscalizar-lhes a execução. 4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 5. Nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. Parágrafo 1. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Parágrafo 2. Na hipótese do inciso 1 deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. Artigo 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. Parágrafo único.
A nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Canal André Gestão de Contratos. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Gostou do conteúdo? Contribua. Link na descrição.